Olá! Você já ouviu falar do tamanho do exército romano durante seu império? Como será que os romanos conseguiam manter um número expressivo de soldados? Quais eram as principais funções desse exército? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. E para isso, eu vou utilizar o filme Gladiador. Vamos lá? Galerinha, antes de eu começar a falar sobre o exército romano, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros 4 vídeos onde eu falo sobre Roma. Neles eu trago informações importantes que serão úteis para um entendimento melhor do que eu irei abordar aqui hoje. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar o assunto sobre o exército romano, é só clicar no cardzinho que aparece aqui na tela, que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você entra nesse vídeo aqui, tá bom? Bom, o exército romano foi se consolidando entre os anos 4 e 3 a.C. Lembrando que a linha cronológica antes de Cristo é de ordem decrescente, do menor para o maior. Então, quanto menor o número, mais perto do nascimento de Cristo, tá bom? Bom, essa instituição era a mais importante dentro de Roma, tá? Desde a fundação de Roma até as reformas do general Mário. Sempre teve uma força expressiva dentro de Roma, teve uma importância ali dentro de Roma, tá? Essas reformas do general Mário ocorreram em 111 a.C. Anterior a isso, o exército era composto por todos os cidadãos romanos, aqueles que eram considerados romanos e tinham os direitos romanos, tá? Geralmente eram os camponeses, então era conhecido como exército de camponeses. Esses camponeses não eram todos, eram geralmente os donos das propriedades, porque eles acreditavam que os donos das propriedades iriam lutar com mais veracidade, com mais determinação para proteger as suas terras, e por isso que eles indicavam esses donos de terras também para cargos altos dentro do exército, como generais e tudo mais, tá? Anterior à reforma, não era permanente, né, o exército, ele se ajuntava nos períodos de guerra, né? Era composto por cavalaria, elite e infantaria, tá? As guerras ocorriam somente no verão, então quando era o restante do ano, eles estavam lá nas suas fazendas cuidando da sua vida, tá? Participar da guerra era algo obrigatório, tá? Todo cidadão romano tinha obrigatoriedade de servir o exército, tá? E quando tinha as guerras, geralmente no verão, o campo ficava sem trabalhadores, né? Boa parte dos trabalhadores estavam no combate, na linha de frente das guerras, tá? Pra gente entender essa reforma do general Mário, a gente vai pegar o filme Gladiador. O filme de Gladiador se passa em 180 depois de Cristo, ou seja, depois da reforma do general Mário, que ocorreu lá no ano de 111 antes de Cristo, tá? Bom, esse exército, ele sofre essa reforma porque começa a ter a necessidade de ter grupos maiores de soldados, de ter mais soldados nessa contingência, tá bom? Como eu disse, inicialmente o exército era composto por fazendeiros ocupando cargos de elite ali dentro desse exército. Posteriormente, ele passa a solicitar que qualquer cidadão ocupasse cargos no exército, porque já estava tendo necessidade de ter um exército muito grande. Então, qualquer cidadão pobre, plebeu, aliados, tudo, ia participar do exército porque eles precisavam de um número expressivo de soldados, tá? No início do filme Gladiador, a gente vê aquela cena de combate na Germânia e vê aquela quantidade de soldados ali na guerra. Então, para você ver a necessidade de ter um exército muito grande, né? Logo mais, eu vou explicar quais eram as funções desse exército. E aí, eu vou apresentar outra justificativa para ter um exército muito grande, tá? E é justamente por isso que o general Mário convoca todos os cidadãos que estão dentro do território romano. Lembra que Roma começa ali na Península Itálica e vai se expandindo por toda a Europa, chegando aonde atualmente é a Inglaterra, até regiões próximas à Rússia. Então, qualquer cidadão que fizesse parte desse império
era solicitado a participar do exército, tá bom? Sabia lutar? Estava participando do exército, é bem isso, né? E aí, a partir desse momento, ficou conhecido como um exército de plebeus, tá? E aí muda muito o cenário social romano após essa reforma militar promovida pelo general Mário, tá bom? E aí surge o que nós conhecemos como o exército de legiões, muito bem apresentado no filme Gladiador, né? Tanto que o general Maximus muitas das vezes fala: onde está a minha legião, né? Que é a legião de seguidores, são a quantidade expressiva de soldados que vão seguir esse general, tá? Os romanos, devido à alta necessidade de estar sempre em combate para conquistar novas terras e proteger o seu território, eles desenvolvem técnicas militares muito elaboradas, né? Uma grande prova disso é que quando o exército estava ali avançando o território, era montado nos acampamentos quase uma cidade, tá? Onde tinha enfermarias, latrilhas, saunas, cozinhas, fábricas de armamentos. Junto com o exército iam também engenheiros e trabalhadores para ajudar na edificação dessa estrutura e também para edificar as construções das estradas. Lembra lá no vídeo onde eu falo que todos os caminhos levam a Roma? Então, esses trabalhadores e engenheiros iam viajando junto com o exército, estava dentro do exército também, tá bom? Agora a gente vai entender o que foi esse exército de legiões, tá? O exército romano era composto aproximadamente por 3.000 infantes, 1.200 homens de assalto e 300 cavaleiros, fora as pessoas que iam a trabalho, como os enfermeiros, aqueles que iam cozinhar, os fabricantes de armamento, os engenheiros, os trabalhadores, tá? Então era uma legião, era quase uma população inteira, uma comunidade inteira indo viajar e conquistando territórios junto com o exército, tá? Então era uma legião de pessoas, tá? Todo esse exército era comandado pelos cônsules e também os pretores. Lembra na cena do filme onde vão prender o Maximus e ele olha para um soldado e fala: pretoriano, proteja a minha família? E também depois daquela cena onde ele tá tentando escapar dos soldados, ele fala: pretoriano, e aí ataca esse sujeito. Pois bem, os pretores eram também líderes desse exército. Todos eles eram generais. Então, o Máximo era um pretores também, era um pretoriano também, porque ele era um general. Bom, quando um general acumulava diversas vitórias em seu currículo, eles eram muito respeitados dentro da sociedade romana, tá? Tanto que quando Máximo se revela dentro da arena do Coliseu, os soldados, aqueles que já tinham visto ele e sabiam da sua importância para o Império Romano, ficam boquiabertos por ver que ele se tornou um escravo, um gladiador, né? Porque ele tinha muito prestígio, muito respeito ali dentro daquela sociedade, tá? Eles recebiam diversas honras importantíssimas, tanto que antes da morte do imperador, do pai do Cômodos, ele queria que o Maximus assumisse o império, né? Fosse o líder desse império. Para você ver a tamanha da importância de um general que tinha muitas vitórias em seu currículo, tá bom? Além desse exército de legiões, existiam as forças auxiliadoras. Essas forças auxiliadoras eram exércitos aliados, ou seja, quando os romanos conquistavam um território e a população daquele território acabava aceitando a aliança com os romanos e se tornando, portanto, um cidadão romano, acabava fornecendo o exército de força auxiliadora, tá? Essas tropas auxiliadoras eram um apoio secundário nas batalhas. Então, por exemplo, o exército estava perdendo força, chegavam as tropas auxiliadoras ali para socorrer, tá? E eram esses povos conquistados que iam sendo incorporados ao mundo romano, tá bom? Agora, vamos entender as principais funções desse exército. Primeiro, proteger a cidade de Roma, consequentemente, o Império Romano. Proteger as cidades conquistadas, né? Que os exércitos iam se fixando nessas cidades que eles iam conquistando. Garantir o poder romano dentro dessas cidades que eles iam conquistando e expandir o território. Ou seja, por isso que a importância, essa instituição tem tamanha importância dentro de Roma, porque ela é um motivador
da grandiosidade romana, de território, de riquezas e tudo mais. Galera, vou voltar a falar sobre o exército em outros momentos, tá? Antes da gente finalizar o vídeo, gostaria de lembrar vocês que eu dei uma dica nos vídeos anteriores, que é a série Bárbaros, que está na Netflix. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista, vale muito a pena. Deixa aqui nos comentários alguns elementos que vocês estão encontrando nessas séries, referente aos assuntos que eu já abordei aqui no canal sobre Roma. No final do conteúdo eu vou voltar a falar dessa série e de todos os aspectos que a gente já falou aqui, tá bom? Bom, pessoal, eu vou voltar a falar de Roma, como eu já falei, do exército e tudo mais. Vou utilizar diversos filmes como Ben-Hur, Gladiador, Rei Arthur, diversos filmes vão aparecer aí, tá? No vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo. Junto com ele eu vou deixar o link dos vídeos onde eu falo sobre Roma, os outros 4 vídeos, né? O trailer do filme Gladiador e também o trailer da série Bárbaros, que é genial. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você me ajuda a aumentar a visibilidade do canal e assim outras pessoas têm acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades. Lembrando que eu posto vídeos de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. A partir deste momento, eu vou começar a postar vídeos, não todos os sábados, mas alguns sábados, referente a assuntos da atualidade. Assuntos da semana que tiveram algum destaque, caso tenha algum destaque. Muito obrigada!